Boa noite, irmãos. Estamos começando mais uma palestra, hoje com o nosso irmão Leonardo Arruda, de Limeira, lá do Centro Espírita Luz e Caridade. Eu vou começar com uma prece, em seguida você pode começar. O tema da palestra hoje é: E vós, que dizeis? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus pelas bênçãos nas nossas vidas. Vamos pedir para que a espiritualidade possa nos amparar todos que estão precisando de ajuda, amparar todos que estão precisando de um acalento. Vamos pedir também muita paz no coração de todos nós. Que Deus nos abençoe sempre. Assim seja. Que assim seja. Com você, Leonardo. Obrigado, viu, Renato? Obrigado pela oportunidade que a casa tem nos dado. Sempre uma alegria poder falar de Jesus, trazer algumas reflexões. Então, queria agradecer primeiramente o convite, né? E o tema de hoje, e vós, o que dizeis? Então, o tema de hoje, quando foi feita a escolha do tema, foi justamente para que nós pudéssemos refletir qual tem sido a nossa compreensão de Jesus. Qual realmente é o nosso entendimento sobre o Cristo? Porque por vezes vivemos no dia a dia, no automatismo, e tendemos a olhar apenas para as compreensões que nós imaginamos ser as compreensões certas. E aquilo que de fato representa acaba escorrendo pelas nossas mãos, escorrendo pelas nossas compreensões, e nós não conseguimos trazer a essência do que Jesus significa. Então, como procedimento na fala de hoje, nós vamos trazer primeiro algumas considerações doutrinárias, apoiando na doutrina, no Evangelho, e posteriormente nós vamos trazer um pouquinho, bem de leve, a maneira como Cristo passou pela Terra, a maneira como ele atuou enquanto estava na Terra. Então, quem de fato é esse Cristo? Quem é esse Espírito que nós chamamos de irmão maior, que nós temos essa esperança e que nós imaginamos tanto conhecer? A primeira reflexão é essa. Quem vem ser esse Espírito que nos diz: vinde a mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei? Que vai nos trazer o verdadeiro significado e o verdadeiro sentido de Deus através do amor. Alguém que nos oferece um descanso quando nós nos colocamos cansados, fadigados. É nesse ensinamento que nós vamos compreendendo e iniciando quanto amor Jesus espalhou pela terra, quanta alegria, quanto bom ânimo, quantas vezes ele tem nos chamado ao seu coração, a fim de nós pudéssemos despertar para a coragem, nós pudéssemos despertar verdadeiramente para a vida espiritual. E é justamente esse irmão também que nos apresenta o tão conhecido Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, que vai nos trazendo ali o conforto, o acalento e nos trazendo a confiança, ensinando a nós as virtudes que nós poderíamos retirar dos momentos de dificuldade. E é justamente nesse sermão que ele vai trazer o uso da humildade, da paciência, da resignação, da mansuetude, da prática do amor, da justiça, e vai nos trazer também a necessidade da pureza de coração. Esses são os ensinamentos que nós temos quando olhamos os evangelhos. E um segundo conhecimento para reflexão, nós vamos encontrar lá na carta de Paulo aos Hebreus, onde ele vai trazer um pouquinho quem é Jesus. E é preciso primeiro nós olharmos no Evangelho, depois trazermos para Paulo, para entender um pouquinho, Paulo que não teve o contato direto com Cristo. Então lá na carta aos Hebreus, ele começa a carta falando que Deus já havia falado por vários modos, por vários profetas,
mas que não havia sido ouvido, não havia sido bem compreendido, mas que agora ele viria então e enviaria direto o seu filho, que seria o seu representante direto na terra. Começa lá, o início da carta de Paulo, já mostrando a superioridade de Jesus em relação aos outros profetas, que antigamente havia falado, mas não haviam sido compreendidos, que não haviam trazido a pureza da linguagem divina, que não conseguiam chegar ao coração das pessoas. Esse é o Jesus que Paulo nos traz. Esse filho, o herdeiro de tudo, que é o herdeiro espiritual, que governa o orbe, que Deus tem colocado tanta confiança, mostrando ali a envergadura que esse espírito possuía. É também ali na carta que nós vamos compreender que esse espírito vem executar exatamente o que o Deus quer. Ele vem ser um executor de Deus na terra, quando ele fala: não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Essa mente que sustenta tudo, que purifica os nossos erros, purifica os nossos momentos de equívoco, e como também demonstrado na carta, já assenta à direita do Pai, já assenta à direita do Criador, mostrando ali a sua intimidade, a sua proximidade com Deus. Então nós trazemos toda essa comparação dos evangelhos na carta de Paulo. E agora nós vamos trazer um pouquinho dentro do olhar da doutrina espírita, que é o Consolador prometido, também prometido pelo Cristo. E a ideia é trazer, mais uma vez, na parte doutrinária, não aprofundar, mas trazer apenas as lembranças, a fim de que nós pudéssemos trazer à memória quem é o Cristo que nós tanto estudamos. Então aqui eu coloquei em ordem cronológica dos livros, das publicações, nós vamos utilizar as obras básicas como referência. A primeira obra básica que nós vamos trazer é o Livro dos Espíritos, na tão conhecida questão 625, onde os espíritos ali da codificação, através de Kardec, vai nos trazer que Jesus é esse modelo, esse guia, que é o espírito mais puro que já passou na Terra. É o modelo maior que nós temos como modelo e guia a ser seguido. E por que guia? Porque ali na codificação ele já sabia e deixava claro que nós ainda somos cegos diante das realidades do mundo. Então que é justamente Jesus que vem nos guiar nesse caminho. Mais à frente nós vamos pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ali nos primeiros capítulos vão trazer alguns ensinamentos do Mestre. E é justamente esse ensinamento que vai nos trazendo lembranças vinculados aos Evangelhos, do que ele pode nos trazer, de quem é esse Espírito e o que ele vem fazer por nós aqui. Primeiro, nós vamos olhar que ele não veio destruir as leis, mas ele veio adaptá-las. Primeiro, vivê-las, depois adaptar a nosso avanço, ao nosso progresso, nos mostrando que a verdadeira vida não era mais a vida material, mas sim a vida espiritual. Trazendo também ali o ensinamento que ele traz como eixo de ensino por toda a sua vida aqui na Terra, que é a reencarnação, nos trazendo a importância dela como ferramenta de evoluirmos, de mudarmos, de progredirmos, como sendo um meio de reparação daquilo que nós não tínhamos feito muito bem feito no passado. E ele vem fazer também, mostrar toda a trajetória, todo o caminho, através da prática do Cristo, nos mostrando a importância do trabalho, a importância da família, a importância verdadeira, o verdadeiro sentido do amar. Não só aqueles que são próximos, mas todos os irmãos. E tantos outros ensinamentos que ele tem nos trazido no Evangelho. Quando nós vamos olhar um artigo que saiu em fevereiro de 1868, lá na Revista Espírita, ele vai trazer uma definição exata do que seria um Cristo. E aí eu vou ler para não perder a essência, de trazer a exatidão, e é justamente trazendo a comparação de Jesus, quando perguntam se realmente o Cristo era o Messias prometido. E a resposta é que sim, e ele traz a definição do que é Cristo.
Então ele vem trazer, ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo, lugar mais alto da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados por Deus a dirigir e a executar. Podeis chamá-los Cristos. Então, Cristo é o espírito mais puro. Ele está no topo da escala espírita. Ele já foi iniciado por Deus. Deus, então, escolheu eles para poder dirigir e executar algo. E nós já sabemos que é o orbe, somos nós, é o governador. Outra definição nós vamos encontrar na Gênese, onde ele vai trazer e apontar a superioridade de Jesus. Ele vai trazer na Gênese que Jesus, o Cristo, é um dos espíritos de ordem mais elevadas, colocado por suas virtudes acima da humanidade terrestre. Então, são as virtudes que ele adquiriu que o colocaram acima da humanidade terrestre. Pelo imenso resultado que produziu, deve ter sido uma das missões que Deus destina somente aos seus mensageiros diretos a quem confia. Então, ele vem trazer que ele teve um ótimo resultado enquanto encarnado, que ele veio justamente cumprir uma missão direta de Deus. Não era Deus, era simplesmente um enviado de Deus para transmitir direto palavras aos homens, sendo mais do que um profeta, sendo um Messias divino. Então ele vai trazer também na Gênesis que Jesus falava direto, é Deus falando direto à humanidade através de Jesus. É essa a expressão que nós temos, e tudo isso que nós passamos pelas obras básicas é justamente o que nós conhecemos, sem aprofundar, é claro, doutrinariamente. É essa definição que nós temos quando nós estudamos as obras, estudamos a doutrina, os evangelhos. É isso que nós trazemos à mente, trazemos à memória sobre o significado de Jesus. Quem é esse Espírito e o que ele significa? E agora que nós conseguimos trazer a definição teórica, a definição doutrinária, nós vamos buscar trazer superficialmente a atuação desse Espírito enquanto encarnado. Porque é preciso entendermos qual é o propósito maior de Jesus na Terra. Qual foi, qual era, qual foi e qual será o propósito de Jesus na Terra. Porque ele não veio curar pessoas, muito pelo contrário, ele veio salvar almas. Então, por vezes, nós vimos em algumas outras religiões trazendo Jesus como sendo um curandeiro. E isso fica muito claro. Jesus não vem para a Terra na condição de curar as pessoas. Se fez necessário dentro da sua missão, para que ele pudesse ser, então, reconhecido como sendo o Messias verdadeiro. Mas essa não é a maior missão do Cristo, muito pelo contrário. Isso fica muito claro quando nós olhamos para dentro dos evangelhos, quando nós mergulhamos no estudo do evangelho, nós vamos compreender que não. Que a essência das palavras do Cristo, a essência da movimentação do Cristo e da vida, era justamente salvar as pessoas das condições que ainda se encontravam, das condições que nós nos encontramos. E isso fica muito claro. Se nós tomarmos como referência uma das curas de Jesus, a cura do cego, que o Cristo fez voltar a enxergar, do cego de nascença. Ou então, se nós formos buscar a cura do paralítico de Cafarnaum, essa não era a condição específica do Cristo, curar. Nem tanto que logo após o processo, o fenômeno da cura, antes da realização da cura, ele fazia o questionamento. O que queres que eu faça? Respeitando a vontade daqueles irmãos necessitados. Ele não chegava curando, porque talvez se fôssemos nós, diante de tantas dificuldades, nós passaríamos sem perguntar quais seriam as vontades. Mas Jesus não. Ele entendia a nossa condição inferior e ele questionava: o que queres que eu faça? E às vezes, na nossa compreensão, fica uma dúvida. Mas será que o Cristo não sabia que o cego quer enxergar e que um paralítico quer andar? Mas será que de fato querem?
Porque nós entendemos isso aos olhos da carne, aos olhos da terra, mas Jesus traz uma compreensão muito maior. E isso começa a fazer sentido quando nós olhamos com os olhos espirituais. E essa pergunta e esse posicionamento de Jesus, o que ele queria é trazer um questionamento, uma reflexão sobre as suas possibilidades. O que ele dizia nesse posicionamento, nessa pergunta, dizia o seguinte: você sabe quem realmente eu sou? Você sabe o que realmente eu sou capaz de fazer? Ou seja, pensa no que você vai me pedir. E o terceiro quesito que ele trazia: eu sou capaz de fornecer bênçãos terrenas e bênçãos eternas. Quais têm sido o seu desejo? Desejos momentâneos, transitórios, ou realizações que se cumprirão pela eternidade? Qual é o maior desejo que busca diante da cura que posso fazer por você? Porque era justamente a transformação que ele buscava. Não era aquilo que nós imaginávamos aos olhos da carne ser o necessário, mas ele entendia lá no fundo a real necessidade de cada um, os reais objetivos que cada um precisava cumprir. E é aqui que nós começamos então a entrar, nos aproximar do tema principal de hoje. E vós, que dizeis? Tema esse de reflexão lá de Mateus, no capítulo 16, onde ele vai trazer, lá no capítulo, no começo do capítulo, quando Jesus começa a chegar próximo de Cesareia de Filipe, vira para os seus discípulos e os interrogam: quem dizem os homens ser o filho do homem? Então aqui ele já se coloca na posição de filho do homem, como quem diz, quem quer dizer, o que os fariseus dizem que eu sou? Quem os fariseus dizem que eu sou? E aí os discípulos então vão dizer: mestre, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, e tantos outros profetas. Jesus então toma a palavra e mais uma vez questiona: e vós, quem dizeis que eu sou? Como quem quis dizer, pouco importa o que os outros trazem a definição do que eu sou. Nesse momento, cabe muito mais o que você pensa a meu respeito. O que eu tenho condições de fazer por você, qual tem sido a relação que nós temos criado, qual o significado que eu tenho para a sua vida. Quando ele tira a palavra dos outros, dos homens, dos fariseus, e traz para os discípulos, eles querem saber qual a definição exata que eles trazem de Jesus. E nesse momento fica um silêncio. Os discípulos não conseguem responder. Simão Pedro, então, como que de um impulso, levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E é engraçado que os discípulos que tanto seguiram Cristo, tanto tinham observado, vivenciado, experimentado a sua identidade, naquele momento compreende que a verdadeira definição de Jesus não está na compreensão humana. Por isso se calam. Não acharam palavras para trazer o significado de Jesus. E a pergunta que fica, se fôssemos nós: e vós, quem dizeis que eu sou? O que nós teríamos preparado para responder a Jesus? Estaríamos nós com essa resposta bem afiada? Teríamos compreendido verdadeiramente a pergunta do Cristo? Por vezes, nós estaríamos a grandiosidade de Jesus, os conhecimentos doutrinários, mas não era isso que Jesus estava perguntando. Muito pelo contrário. Da mesma maneira que os discípulos se calaram, nós também nos calaríamos, inclusive nos dias de hoje, porque nós ainda não buscamos compreender o Mestre como deve ser compreendido. E mesmo Pedro, quando fala a resposta: tu és o Cristo, o Filho do Homem, nós sabemos que não foi ele. Foi através do Espírito que trouxe então essa revelação, mostrando que mesmo Pedro, na condição que tinha, como mais próximos ali, a maior relação que tinha com Jesus era Pedro que tinha, e era por isso que ele teve então a possibilidade de alcançar um degrau acima e receber essa mensagem. Mas mesmo ele
não trazia no seu íntimo o que Jesus significava para ele. E Jesus vai deixar isso bem claro na sequência da passagem. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque quem revelou não foi a carne, mas meu Pai que estás no céu. Como quem diz, resposta não vem de você, essa resposta quem traz é meu Pai, como testemunho do meu trabalho. E nós buscamos compreender Jesus apenas através dos livros. Nos apoiamos em escritores, pesquisadores, teólogos, cientistas. E esquecemos que essas pessoas buscam examinar o Cristo apenas pelo olhar terrestre, apenas pelo olhar que nos prende à terra, pelo olhar material. E não é essa visão que nós precisamos buscar. Estamos acostumados a pegar os livros, pegar artigos e tomar isso como verdade. Mas o que Jesus nos pede através dessa pergunta é que possamos refletir sobre o grande significado para a nossa vida. Emmanuel vai nos trazer que é impossível compreender de fato o que o Cristo é se nós não tivermos contato com o Evangelho vivo. Se nós não mantivermos o contato, nós nos manteremos, então, descrentes do verdadeiro significado. Porque é justamente o nosso egoísmo que vai nos prendendo às coisas da terra, nos prendendo às coisas transitórias e nos inibe, nos traz a cegueira que dificulta compreender um horizonte maior, que é justamente a questão espiritual, que a doutrina tão bem trabalha, mas que nós tão pouco olhamos, tanto ignoramos. Então a questão de Jesus, quando nos coloca sobre quem seria ele ao nosso ponto de vista, não busca trazer uma definição doutrinária, muito pelo contrário. Ele busca tentar manifestar em nós, a olhar a relação que nós temos mantido com ele. O que nós temos feito e trazido de reflexão dos ensinos que ele tem nos deixado, vivenciado para o nosso dia a dia. E por isso é de grande importância. Quando nós olhamos nessa questão, é preciso olhar o que de fato Jesus tem significado diariamente em nossa vida. Porque cada um tem recebido as bênçãos que merece, cada um tem recebido aquilo que busca, aquilo que procura. Somos todos nós usufrutuários da boa vontade do Cristo. É inegável o quão abençoados nós somos e quantas oportunidades são colocadas no nosso caminho. Então, cabe a nós meditar lá no nosso íntimo, no nosso sereno, quietinho no nosso canto, refletindo como nós temos identificado Jesus nas nossas tarefas do dia a dia. Como nós temos nos portado perante a confiança que Jesus tem nos colocado através da missão dada por Deus. Porque Jesus também vem nessa passagem destacar a confiança que ele tem em nós. Quando ele vai dizer, Pedro diz, tu és o Cristo. E na sequência ele vai dizer, e tu és Pedro. E sobre ti edificarei a minha igreja. Como quem diz, eu sou Jesus, mas vocês são vocês. Vocês também possuem possibilidades, capacidades de desenvolver o trabalho do bem. Cabe a cada um refletir sobre o caminho a seguir, sobre os passos que desejam seguir. Se nós tivermos de bom ânimo, sobre nós será edificado a igreja do Cristo. Será colocado os ensinamentos a fim de que nós possamos ser essa rocha, essa pedra angular, ser essa base que ele tanto busca. É justamente essa confiança que ele espera depositar em nós. E nós temos fugido diariamente dessa responsabilidade. Tanta confiança que ele deposita, que ele aceita sair da condição de Cristo e vir mais uma vez. Ele poderia ter escolhido outros espíritos preparados para cumprir essa missão, espíritos estes que estavam abaixo dele, mas não. Prefere sair da condição de espírito elevado, de governador, abrir mão da sua posição espiritual para vir ao nosso encontro. É Jesus ao encontro do homem, saindo ali do esplendor que ele tinha,
mergulhando a escuridão do mundo, enfrentando coisas que há muito tempo ele já não enfrentava, que ele não tinha mais contato, saindo entre as estrelas e vindo surgir na manjedoura, na simplicidade. Ele que já conhece tudo aquilo que é sublime, aquilo de maior importância, de maior significado, e escolhe a manjedoura, um local simples. Ele que já habita o infinito e se permite voltar, então, à limitação de um corpo, à limitação da carne. Ele que está tão acostumado a viver entre as glórias, e ao invés de escolher uma posição, ele escolhe trabalhar com seu pai na carpintaria. Esse mesmo espírito que já está acostumado a ter como companhia os anjos, aceita sair dessa condição e cair entre os miseráveis dos homens, os pobres dos homens, os mentirosos, os ladrões. Sai da condição de governador para ser servo de todos nós. Ele que poderia, muito pelo contrário, exigir, veio nos mostrar a necessidade de servirmos, de trabalharmos, de olharmos o outro com o devido olhar. Ele que já tinha a condição de benfeitor há muito tempo, veio aceitar a condição de ser perseguido, porque ainda não era compreendido, mas entendia o propósito maior de tudo isso. Ele buscava, dentro dos planos espirituais, modelar a terra. E ele que já trazia, então, o verbo santificante, o verbo capaz de trazer a compreensão, prefere silenciar. Silêncio esse que o colocou na cruz, que poderia ele mais uma vez mostrar a superioridade, mas preferiu se calar, porque sabia que ainda não era o momento, não era a hora de nos compreendermos. Isso tudo nos mostra a grandeza desse Espírito, isso nos mostra o esforço diário que ele tem feito direto e através dos seus emissários, a fim de que nós possamos acordar para as verdades da vida, a fim de que nós possamos nos modelar nesse modelo, nesse guia que nós tão bem conhecemos no papel e tão mal colocamos em prática. Se ele tem que ser e é o nosso modelo e o nosso guia, o que temos feito? Temos dado a mão e aceitado esse caminhar? Como recompensa, temos ouvido primeiro os seus conselhos, os seus ensinamentos, temos praticado esses ensinamentos e essas virtudes, ou temos nós primeiro aceitado os convites da vaidade humana? Aqui obedecemos aos propósitos elevados, aos propósitos de iluminação, ou temos nós nos amarrado às coisas da terra? Quem tem sido nós? Que bom espírito temos sido dentro dessa reflexão, desse imenso trabalho que Jesus tem mostrado fazer por nós. Então é preciso olharmos esses ensinamentos com desejo de trazer para o nosso dia a dia esse compêndio que nós temos de informação. Tudo isso que Jesus fez chegar até nós, refletindo sobre a informação doutrinária que nós sabemos de cor e salteada, que adoramos falar aos quatro cantos, mas agora é hora de colocar em prática, é hora de colocar no nosso íntimo, mergulharmos nas verdades necessárias. E quando nós nos colocarmos, então, nessa condição, nós vamos, então, encontrar o caminho. Que assim como Jesus veio à humanidade, nós, como homens, também podemos nos portar e ser remetidos a Jesus. É o homem a Jesus. Nós tínhamos lá atrás Jesus ao homem. E agora nós temos o homem a caminho de Jesus. E aí nós vamos entendendo tudo que nós conseguiremos alcançar se nós tivermos Jesus como de fato, como a nossa primeira escolha, como sendo aquilo que nós mais desejamos, mais almejamos. Sairemos da inércia e começaremos a olhar o serviço. Serviço esse que se encontra em todos os cantos,
mas cabe a nós abandonarmos o orgulho e aceitar o serviço que vem. É sair, deixar de estarmos parados, acostumados com o dia a dia, acostumados com as nossas paixões, e enfrentarmos o serviço. É a primeira oportunidade que Jesus nos dá quando colocamos frente a Ele, dispostos a caminhar, com vontade de caminhar, de mudar. Vamos abandonando a nossa ignorância, adquirindo mais sabedoria. Ao invés de fazer as coisas na nossa ignorância, vamos refletindo, vamos pensando, amadurecendo, colocando os nossos sentimentos a trabalhar por nós, deixando para trás os nossos instintos, trazendo muito mais agora a razão para o nosso dia a dia, abandonando o egoísmo, antes olhando só para nós, para os nossos desejos, para os nossos ideais, olhando agora para a fraternidade, olhando agora para o nosso irmão, abandonando a tirania e trazendo a compaixão, que possamos ser compadecidos com o nosso próximo, entendendo a necessidade que cada um traz ali no seu despertar, o momento que cada um traz, não mais para as minhas coisas pessoais, mas sim a necessidade do outro, no exercício da empatia, deixando então a violência para trás, trazendo entendimento dentro das situações, entendimento esses que vão nos modelando, nos tirando do ódio e nos trazendo para dentro do amor. São esses os movimentos que nós vamos conseguindo realizar quando nós nos colocamos diante do serviço do bem, quando nós nos colocamos e nos portamos no trabalho ideal. Criamos também condição não mais da palavra vazia, aqueles conselhos que nós tanto falamos, jogamos papo fora, conversa fora e que nada cria. Agora nós saímos das palavras vazias aos verbos criadores, dos vícios que assolam a nossa evolução, as práticas das virtudes que o Cristo tanto nos ensinou, da desarmonia que nós trazemos para a harmonia que nós conseguiremos trazer quando estivermos focados no exemplo do Cristo. E como Emmanuel nos traz lá no livro Pão Nosso, nós sairemos então da condição de pântano, da aflição, e nos portaremos ao monte, a fim de que pudéssemos então respirar ar novo, olhando de cima a paisagem, como se nós já conseguíssemos nos desvencilhar das correntes do mundo, do lodo do mundo, a caminho da glória, a caminho da iluminação, daquilo que nos posiciona como verdadeiros espíritos imortais que devemos ser. Mas se esse nosso irmão maior é capaz de nos fazer tudo isso, se nós somos capazes de fazer todas essas mudanças, nos colocando no caminho para Jesus, o que é que tem nos impedido há tanto tempo? Qual tem sido a nossa dificuldade em abandonar os cativeiros? Quais têm sido as dificuldades de abandonar as nossas paixões, abandonar os nossos vícios? Muito mais nós espíritas, que nós já trazemos a compreensão da imortalidade da alma. A verdade é que nós acreditamos desacreditando. Quando dizemos que somos imortais, nós só vamos ter essa prova quando desencarnamos. Aí falamos, opa, sou imortal, a vida continua. É nesse olhar que nós somos convidados a trazer a nossa visão. A visão íntima, a visão espiritual. E aqui nós trazemos mais uma vez aquela pergunta fatídica de Jesus diante das enfermidades. O que queres que eu faça? Essa pergunta, na verdade, deveria ser uma pergunta condicionada a nós a realizar para o Cristo. Ó Mestre, ó Cristo, o que queres que eu faça? A fim de que ele nos mostrasse o serviço, o caminho, o projeto. Mas não, colocamos nós ainda parados diante da paralisia moral que assola o nosso corpo, que assola o nosso espírito, a falta de vontade de progredir, de evoluir, de estudar, de refletir. E ao invés de nos colocarmos na condição de interrogador,
preferimos a condição de interrogados. Preferimos que essa pergunta seja feita diariamente a nós, quando Cristo bate ao nosso coração e pergunta: o que queres que eu faça a ti, meu irmão? A fim de que você possa acordar para a vida eterna, a fim de que você possa acordar para as verdadeiras vidas, que é a vida espiritual. E aí nós nos esquecemos, então, que Jesus é esse grande restaurador. Mas é preciso que nós nos matriculemos nessa escola bendita, a fim de recebermos os méritos, a fim de poder senti-lo no coração. Porque se nós não olharmos para Jesus através do reflexo do sentimento, batendo através do amor, sentindo no nosso íntimo, nós não vamos conseguir mudar. Jesus continuará chegando até nós através dessa pergunta, diariamente, quase que implorando para que nós despertemos para aquilo que nos impede de avançar. E são coisas tão simples, mas que nós ignoramos. Quem é esse Jesus? Quem é esse Espírito que diariamente nos visita, estimulando nós a olharmos um outro ângulo, o ângulo da vida futura? E é justamente nas atividades do dia a dia que nós somos colocados a refletir sobre a vivência que nós estamos tendo com Cristo, mas não na vivência teórica do estudo doutrinário, mas sim da vivência praticada entre os irmãos, na prática. Porque é justamente essa prática, o evangelho vivo, que importa. É tirar a letra do evangelho morto e trazer a letra viva, a fim de que as nossas ações possam demonstrar qual tem sido a nossa relação com Jesus. É quando o nosso irmão mais precisa de um carinho, de uma atenção, de um colo amigo, de um ombro amigo. É quando mais precisamos consolar aqueles que ainda não trazem a compreensão. E nós que já temos essa condição, que estamos aqui, dentro dessa doutrina que nos abre o véu do entendimento, que nos fala a necessidade do trabalho, somos os primeiros a fugir. Somos os primeiros a fechar a porta, os primeiros a fingir que não viu, os primeiros a ignorar o irmão, a não doar aquilo que de fato o irmão precisa, mas sim somente aquilo que a nós tem sobrado. Como tem sido a nossa relação com Jesus? Temos sido sinceros? Temos exercido de fato a nossa caridade? Temos sido bons cristãos? Temos exercido o que a doutrina espírita tanto tem nos colocado? Viver no amor, presenciar o amor, transformar pelo amor. Temos nos colocado na condição de servos ou de servidos? Em qual condição mais preferimos? Nos fazer de coitados ou arregaçar as mangas e trabalhar na seara do Pai, na senda bendita, aceitando as portas estreitas que o caminho traz? Por isso é preciso então refletirmos. Diante das atividades que são nos colocado à frente como provas de mostrar o nosso testemunho ao alto, como temos nos aproximado do Pai? Como temos chegado ao Pai através de Jesus? Se de fato já conseguimos chegar com a pureza do coração, com a humildade, com a mansuetude, com a paciência, sentindo com o coração, com os olhos íntimos e não apenas com os olhos do corpo, porque somente assim nós conseguiremos então romper a escravidão do mundo e caminhar na libertação eterna. Porque é justamente isso que Jesus vem nos propor. A importância de nos olharmos na condição atual, amarrados, presos à carne, porque nós não queremos avançar, nós não queremos progredir,
porque nós ainda não olhamos para o Cristo como verdadeiramente precisa ser olhado. Preferimos compreender ele sendo como está no escrito, como está na letra, quando deveríamos nós responder a pergunta que é colocada por Cristo. E a resposta deveria justamente trazer a nossa relação com ele. Por que os discípulos ficaram mudos? Pelas mesmas condições que nós. Porque nós ainda não criamos laços, nós ainda não criamos relações com Jesus, a fim de nos tirarmos da condição atual e nos levarmos em outra condição. Só conseguiremos responder a essa pergunta quando deixarmos de olhar as coisas que nos prendem, nos travam, e olhar para a vida eterna. Abandonar os vícios, as vicissitudes, e praticarmos a virtude. Quando de fato conseguimos olhar para o nosso irmão e compreender que, independente da crença, independente da cor, do estado social, ele é nosso irmão. Ele é o nosso próximo, porque defendemos igualdades, mas ainda não colocamos em prática. No íntimo, nós não compreendemos. Porque se compreendêssemos, entenderíamos a necessidade de ser melhor com o outro, de ser melhor com nós mesmos. Porque tudo aquilo que nós estamos falando referente ao outro se faz condicionado a nós. Deixarmos o ego para lá, abrirmos as nossas cortinas que impedem de visualizar fora, deixar que os outros consigam enxergar dentro de nós. É esse o chamado de Jesus, quando nos traz a pergunta. E chegando aqui ao final da reflexão, já no finalzinho, possamos pedir, rogar diariamente em nossas preces aos benfeitores que nos acompanham, que nos envolvem, que nos dê, sim, a força de caminhar, a vontade firme de seguir, a fim de que possamos, de verdade, achar e compreender o caminho, a verdade e a vida que Jesus nos ensinou há tanto tempo, que nós tanto temos fugido. Pois somente nessa relação saudável que nós vamos conseguir construir e chegar próximos a Jesus. E se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é somente através deles que nós chegaremos ao reino dos céus. Então nós estamos numa caminhada muito longa, se nós não olharmos a compreensão de como nós temos nos portado nessa relação junto a Jesus, cada vez mais ficará mais difícil. Poucos os chamados, muitos os chamados, poucos os escolhidos, porque nós queremos, porque nós nos colocamos nessa condição de criaturas difíceis na evolução. E se fôssemos nós, agora, voltando lá no passado, na condição dos discípulos, hoje, entendendo que Jesus nada significa dentro do doutrinário, no escrito, na letra, e sim dentro do nosso coração. Se nós fôssemos interrogados por Cristo, como será que nós responderíamos? Qual teria sido a nossa resposta na condição dos discípulos daquela época? Então aqui eu coloco mais uma vez a pergunta e aproveito para finalizar também a reflexão e trago para nós o que Jesus tem significado diariamente em nossa vida. Muito obrigado. Às vezes. Estava devagar aqui o computador. Leonardo, muito obrigado pela participação. Gostaria que você fizesse uma prece para a gente finalizar. Tá, joia. Eu acabei ficando sem fone, não ouvi. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, vamos lá, então. Possamos levar nosso pensamento a Jesus, esse mestre amigo, e possamos diariamente fazer a reflexão de qual tem sido o seu significado em nossa vida.
rogando verdadeiramente aos nossos amigos que nos tragam a compreensão espiritual da vida eterna, a fim de que possamos manter aberto a sementeira, recebendo as sementes de luz do Evangelho, mas não só recebendo, Senhor, possamos, além disso, colocar em prática, nos colocando cada vez mais diante do Senhor, na condição de servos verdadeiros, rumo à nossa evolução e à nossa glória. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Leonardo. Fique Eu que com Deus. agradeço. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.